Nós temos, dentro dessa linha da CID Remessa, formas de aplicação desses recursos. Eu remeto os senhores à leitura dessa Lei 10.168 de 2000, com as alterações da Lei 10.332 de 2001. Passando para outra modalidade de CID, que é muito interessante, e aqui é responsável pela maior parcela da arrecadação desse tributo, é a chamada CID Combustíveis. Para vocês terem uma ideia, no ano nós temos a CID Combustível, ela é responsável por uma arrecadação de mais de 4 bilhões de reais. Somadas essa arrecadação da CID Remessa e da CID INCRA, da CID Sebrae, nós temos ali uma arrecadação desse tributo que passa de 5 bilhões de reais ano. Então é uma parcela razoável de arrecadação que entra na conta vinculada para fins de aplicação naqueles destinos em que se estabeleceu pelas legislações. Nós falamos aqui com relação à CID Remessa, esses valores são aplicados para essas empresas, para esses fundos que nós temos de inovação tecnológica, dentro desses mercados que foram verificados. Também no que tange à CID Remessa, há uma especificidade também analisada pela jurisprudência nacional, em que o valor relacionado a esses pagamentos não são verificados, basicamente, a contribuição da CID, então a incidência do valor de 10% sobre a operação desses pagamentos, com relação ao parágrafo 1º-A, também desse artigo 2º da Lei 10.168, há uma nova hipótese também de isenção estabelecida por essa lei, que ainda permanece em vigor. Isso já foi estabelecido e analisado pelos CARFs, pelos Conselhos Administrativos de Recursos Fiscais dentro da Receita Federal, e também nos casos também estabelecidos pela jurisprudência, seja ela federal ou estadual, naquilo que for competente, mas basicamente da jurisprudência federal. Então vejamos aqui o parágrafo 1º-A, esse artigo 2º, veja na tela comigo. A contribuição de que trata esse artigo, a CID, não incide sobre a remuneração pela licença do uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador, salvo quando envolverem transferência de correspondente tecnologia. Então, o que acontece? Toda vez que houver a transferência efetiva da tecnologia, incide o pagamento dessa CID remessa ou dessa CID royalty para fins de incidência de 10% nessas atividades em que eu for trabalhar essa questão relacionada a software de computador. Quando não houver transferência de tecnologia, todas essas operações estão isentas de pagamento da CID remessa. É uma nova hipótese também trazida desde 2000 por essa legislação, a 10.168. Vamos falar da CID Combustíveis agora. Ela tem a previsão normativa, nós falamos da Constituição da República, lá no artigo 177, parágrafo 4º, e também nós temos a possibilidade dessa cobrança da CID regulamentada pela Lei 10.336. Essa lei foi editada em 2001. Então vejam, aqui nessa lei nós temos uma especificidade enorme, seja de base de cálculo, seja de contribuintes, seja de alíquotas para fim desse pagamento. Nós temos aqui uma linha muito diferente desse raciocínio trazido pela CID Remessa. Vejamos aqui nessa Lei 10.336. Os contribuintes dessa CID Combustíveis são o produtor, o formulador e o importador, sejam eles pessoa física ou jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados nessa legislação, que são os seguintes. Vejamos aqui no artigo 3º. Gasolina e suas correntes, diesel e também suas correntes, os seus derivados, querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis, gás de efeito de petróleo, inclusive o gás derivado do gás natural e da nafta, e também o álcool etílico combustível. Todos esses produtos fabricados, importados ou formulados por esses contribuintes, o formulador, importador e também, no caso, o produtor, todos eles são contribuintes desse tributo chamado CID Combustíveis. Agora, quais são as bases de cálculo e quais são as alíquotas específicas para esse tributo trazidas por essa lei? Vejamos aqui, com relação às bases de cálculo, o que está disposto no artigo 4º da Lei 10.336. A base de cálculo da CID é a unidade de medida adotada nesta lei, nós vamos falar delas daqui a pouco, para os produtos que trata esses que nós falamos aqui no artigo 3º, na importação e na comercialização no mercado interno.